Boa tarde, gente. Boa tarde. Bom, meu nome é Duprente. Primeiramente, parabenizar as professoras aqui ao meu lado. Que honra estar ao lado delas para compartilhar um pouco sobre esse tema que o Brasil se nega a abordar, e mais que abordar, a lidar de forma séria para superar. Porque o Brasil foi fundado com base na exploração de pessoas. O Banco do Brasil foi fundado a partir da exploração, além das commodities, de pessoas como nós. Compreender a gravidade disso e os reflexos na estrutura que a gente vive, a estrutura da instituição que vocês estudam, do hospital que vocês frequentam, do canal de TV que vocês assistem, é um dos caminhos necessários e urgentes a compreensão sobre essas instituições enquanto mecanismos de manutenção dessa desigualdade e dessa violência, porque o Brasil foi fundado a partir de uma lógica colonialista, e o colonialismo nada mais é que estupro, escárnio, roubo, saque, né? Então isso está na identidade brasileira. O povo brasileiro carrega na sua história a violência, né? O caso da menina Agatha Félix dessa semana não é um caso isolado desse histórico de 400 anos de violência institucionalizada, direcionada a alguns grupos sociais, raciais, que hoje compõem majoritariamente a sociedade brasileira, mas que ainda assim são minorizados politicamente, economicamente, socialmente, e mais que minorizados economicamente, estigmatizados. E a manutenção disso está dentro dessas instituições. Antes de seguir, eu vou ler para vocês algumas legislações do século XIX e XX, para vocês entenderem que nada é por acaso e porque hoje a gente fala de medidas reparatórias, inclusive, sobretudo, das políticas educacionais. E a gente vai acabar chegando na pergunta geradora desse debate hoje: quantos professores negros vocês têm? Na verdade, quem aqui já teve mais de 5 professores negros ao longo da vida escolar ou acadêmica? Mais de 5? 1, 2... Eu posso justificar. Compreendo. Todos, então. Brasileiros, mais de 5 professores ao longo? O meu foi, eu sou ex-aluna do Cefet, né? Aqui eu tive um só, e eu estudei na Fundação João Pinheiro, e aí, por acaso, os que me deram aula, coincidentemente, tive no somatório mais de 5. Ah, que grande coincidência. Foi uma coincidência. Que ótimo. Então, uma pessoa dentro desse universo, isso é uma amostra bem relevante do que é o Brasil. Quem aqui teve mais de 3 professores negros ao longo da vida escolar? A coisa tá ficando séria, né, gente? Tem 2 agora? 3? Bom, não precisa seguir então com essa pesquisa, porque vocês sentiram que os professores negros, assim como os alunos negros, não têm acesso aos mecanismos de acesso aos direitos básicos educacionais. E aí vocês vão entender um pouquinho porque, além do óbvio que vocês sabem, do histórico colonialista do nosso país, 1837 é a primeira lei de educação. Negros não podiam ir à escola. 1850, lei das terras. Negros não podem ser proprietários. 1871, lei do ventre livre, quem nascia livre. 1885, lei dos sexagenários, quem sobrevivia para ficar livre depois de uma vida de trabalho exaustiva. 1888, a lei da falsa abolição. 1890, lei dos vadios. Os que perambulavam pelas ruas sem trabalho ou residência comprovada iriam para a cadeia. Então hoje, encarceramento em massa, que a gente vê que mais de 40% são homens, mais de 60%, desculpa, homens jovens livres, tem uma correlação direta com essa legislação de mais de 100 anos. Então é entender que não tem nada por acaso e que não há uma escolha deliberada. É uma estrutura baseada em práticas racistas que foram decididas por colonizadores e seus herdeiros. Seguindo, 1890, lei dos vadios,
1968, Lei do Boi. Primeira lei de cotas oficialmente. Mas não foi para negros, foi para os filhos dos donos de terras que conseguiram vagas nas escolas técnicas e universidades, assim como essa que vocês estudavam. Essas pessoas tinham vagas garantidas, sem nenhum tipo de processo seletivo, a não ser o sobrenome, bastava, para que eles acessassem esse privilégio, que hoje é um direito teoricamente universal, mas que a gente sabe que o déficit de acesso à escola e à universidade, quanto da população negra, indígena, quilombola, ribeirinha, é altíssimo, né? 2001, a Conferência de Durban, que estabelece que o Estado deve reconhecer as políticas de reparação e ações afirmativas. 2003, Lei 10.639, que estabelece o ensino conhecimento afro-brasileiro indígena nas escolas. 2009, a primeira política de saúde da população negra. 2010, Estatuto da Igualdade Racial. 2012, cotas nas universidades. Essa é uma pequena amostra, falando de estrutura, de como o poder político e econômico está imbricado na manutenção do processo colonialista. Francamente, a gente vive numa república democrática, onde uma Constituição rege e garante os direitos universais, como a educação, a todos os cidadãos. Na prática, vocês acham que isso existe? Sim ou não? Por quê? Se vocês não tiveram nenhum professor negro no país que tem mais de 50% de pessoas autodeclaradas pretas e pardas, há um dispositivo estruturante que ainda continua segregando e impedindo que pessoas acessem esses direitos básicos. Pensem que depois de mais de 130 anos do processo de falsa abolição, ainda vocês não têm professores negros, ainda majoritariamente os alunos do Cefet não são negros. Eu digo majoritariamente, falando de proporcionalidade da população brasileira, ou melhor, vou falar de Belo Horizonte, que tem mais de 53% de pessoas autodeclaradas pardas e pretas em Belo Horizonte. Ou seja, Belo Horizonte é uma cidade preta, mas ainda assim há uma negligência institucional que não assume essa identidade. Porque a partir do momento que o Estado assume essa identidade, ele precisa implementar políticas públicas para incluir essa população. E incluir essa população, a gente está falando de inclusão dos espaços de tomada de decisão, os espaços de representação positiva. É importante qualificar qual representação a gente está falando. Porque no balanço geral existem pessoas com um fenótipo parecido ao meu todos os dias com um tiro na cabeça, ou sendo encarcerados ou acusados de cometer crimes. E isso não quer dizer, como eu disse sobre o encarceramento em massa, que a maioria das pessoas encarceradas são homens negros, jovens de 15 a 29 anos, e essas pessoas cometem mais crimes. Existe um direcionamento na política de segurança pública de militarização de territórios vulneráveis e da perseguição de quem é o inimigo do Estado, que foi personificado também nesse processo de colonização e instituição da suposta república que a gente vive. Então, compreender que essa estrutura macro reflete no que vocês assistem na televisão, nas relações que vocês têm aqui na escola de vocês e nas projeções de futuro que vocês fazem, porque a partir do momento que a gente faz projeção de futuro e a gente não consegue, enquanto cidadão, se corresponsabilizar com a resolutividade dessa disparidade racial, social, econômica do país que a gente vive, acho que o senso de cidadania precisa ser revisto, os códigos civilizatórios precisam ser revistos, porque hoje a gente vive num contexto de Brasil, onde os códigos civilizatórios de inclusão ou de minimamente tratados de paz, com algumas aspas, têm sido destruídos. Há uma tentativa de destruição desses códigos, desses pactos, por quem ocupou as instituições. Então pense a crise política de representação e prática que a gente vive. Eu vivo num país onde as instituições estão sendo utilizadas para destruir as instituições, ou para fomentar a violência, fomentar o assassinato, o genocídio, o não direito à cidadania. Isso tem a ver com a nossa origem colonialista, que de fato, a partir dessas poucas citações que eu fiz aqui, vocês percebem que não foram superadas.
e não há uma vontade ainda explícita de quem ocupa esses espaços, porque há uma cadeia de hereditariedade de quem ocupa esses espaços chamados de decisão. Ainda esses dispositivos institucionais, legislativos, do executivo, mantêm a possibilidade dessa linhagem colonialista dos seus herdeiros, netos, bisnetos, ocuparem e manterem essa segregação socio-racio-espacial não declarada no Brasil. Porque se a gente pensa nos territórios onde tem menor PIB, a maior parte dessas populações são negras, quilombolas, indígenas, e onde tem o maior PIB é a população branca, automaticamente quem constrói as políticas públicas, quem faz esses desenhos, direciona, por exemplo, que é autorizado, onde vive a menina Ágata, que os policiais deem tiros de fuzil à torta direita às 6 horas da tarde, sem nenhum tipo de critério. Coisa que a gente nunca ouviu falar, que aconteceu em algum bairro de área nobre, seja em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em Salvador, em São Paulo, não aconteceu e não acontecerá. Entretanto, pela investigação do Ministério Público e da Polícia Federal, encontraram um lote das armas que assassinaram a Marielle Franco, a vereadora, que também uma mulher negra, foi alvo dessa política estrutural que elimina corpos negros, femininos, LGBTs, quando ocupam esses espaços e decidem praticar uma política antirracista. Encontraram um lote e várias outras armas iguais num condomínio fechado ao lado da casa do atual presidente da República. E esse território não há vigilância, não há helicóptero, não há nenhum tipo de ação estratégica da polícia cotidianamente promovendo o terrorismo do Estado para que encontre os verdadeiros bandidos, assassinos e por aí vai. Estou trazendo esses pontos como exemplos práticos que vocês com certeza foram impactados pelo jornal ou pelos comentários cotidianos, porque é nessas manifestações que fica visível como essa estrutura racializada e racista no Brasil, estrutura política e econômica, está imbricada. E para romper com isso, nós vamos precisar desenvolver e fomentar um pensamento antissexista, antirracista, que aí é pensar os desenhos de políticas públicas onde possam incluir pessoas que vêm dessas realidades para que elas acessem esses direitos básicos e possam, a partir daí, fazer incidências nessas estruturas. Porque falando no índice de subrepresentação, que tem aqui na camada de professores, do corpo docente do Cefet, não é diferente da subrepresentação que existe no Congresso Nacional. Tem 518 deputados federais, onde majoritariamente são homens brancos, e continuam dando manutenção a essa lógica violenta, essa forma de pensar a política, de forma onde se mantenha privilégios individuais, onde o acesso e a remuneração a esses altos salários e benefícios ainda eles consideram como pouco num país onde o cidadão comum tem um salário de menos de R$1.000, que trabalha 8 horas por dia, na verdade tem que trabalhar muito mais. Então, compreender esses mecanismos estruturais a qual nós estamos inseridos e consumimos, pensar a nossa corresponsabilidade e o porquê nós não temos um professor negro, ou muitos aqui tiveram a maioria na verdade não teve nenhum, é compreender que está imbricada a essa história. E aí pensar formas práticas de pautar essa incidência e transformação. Eu sou publicitário, sou especialista em opinião pública pela UFMG e atualmente eu componho a equipe de assessoria de um mandato coletivo chamado Gabinetona. Eu sou assessor da Áurea Carolina, não sei se vocês conhecem, e atuo enquanto ativista política já há mais de 10 anos, pautando direito à cidade, direitos humanos. E em 2015 nós construímos uma movimentação chamada Muitas. E a ideia dessa movimentação era criar um campo de confluência autônomo entre mulheres, negros, LGBTs, indígenas, pessoas compromissadas com outra forma de fazer política, pensando outro modelo de cidade, pensando em ocupar
a política, porque, enquanto ativistas autônomos, nós tínhamos percebido a insuficiência e o não comprometimento de quem estava nesses cargos de decisão, mais uma vez, majoritariamente homens brancos, supostamente heterossexuais, pelo menos eles dizem que são, mas vai saber, né? E concorrendo às eleições em 2016, a Áurea foi a mulher mais votada, uma mulher negra, e era a única vereadora negra entre 41 parlamentares na Câmara Municipal. Pense um abismo que é isso perante uma estrutura onde somos a maioria numérica. Entretanto, o projeto Gabinetona tem na sua diretriz perspectivas antirracistas, feministas, coletivas e por aí vai. A nossa equipe é composta majoritariamente por pessoas negras, mulheres, LGBTs, transexuais. Imagina o impacto disso no corpo de uma casa legislativa que há 87 anos foi ocupada só por homens brancos que tiveram seus avós fazendeiros, por aí vai. Isso é eu estou citando na parte da minha apresentação, um exemplo de possibilidade de incidência nessa estrutura. Romper com esses pactos da branquitude, pautar outros formatos onde os nossos corpos caibam, porque copiar modelo que já existe não é só se candidatar, ocupar, não. Precisa de um projeto onde esses corpos sejam protagonistas mais que os corpos, as vozes, as vivências. E a partir daí a Gabinetona tem protocolado alguns projetos que têm como prioridade a questão das mulheres, dos jovens, da população que não teve acesso, os herdeiros de quem não teve acesso à terra no Brasil. Já ouviram falar das ocupações urbanas de Belo Horizonte? Se não, por favor, procurem saber. Essas pessoas são majoritariamente negras e não tiveram acesso à moradia, como eu li aqui algumas das legislações para vocês. Né? No século XIX, o Brasil instituiu que pessoas negras não poderiam ter terra para morar. Então imagina, isso se perpetuou até hoje. O processo de favelização do Brasil, o processo moderno de ocupações urbanas ao redor dos centros urbanos tem uma relação objetiva com o não direito ao acesso à terra, à educação, à saúde. Essas coisas estão interligadas, interseccionadas. Então, a partir, por exemplo, um exemplo prático, o plano diretor foi votado em Belo Horizonte esse ano, estava tramitando desde 2015, e as incidências que nós fizemos no plano, nós enquanto Gabinetona, que é composto por 4 parlamentares mulheres, foi de garantir que, por exemplo, as zonas onde estão localizadas as ocupações urbanas, fossem regulamentadas, onde esses moradores não fossem considerados um território clandestino e que tivesse acesso a saneamento básico, iluminação, posto de saúde, Paraná e Parorô, porque eles vivem, as populações, há muitos anos lá e não têm acesso a esses direitos, esses serviços públicos, porque eles não têm o CEP. Então veja o nível da burocratização e como ela é utilizada como dispositivo de exclusão. Então pensar que as políticas educacionais e o fato de muitos de nós não termos tido um professor negro sequer ao longo de uma vida escolar, que dependendo do grau de instrução, a gente está falando de 15, quase 20 anos de estudo, está correlacionado diretamente com essa escolha de projeto de país que a gente vive. E foi uma escolha de modelo de país. Então as coisas não foram acontecendo por acaso. É esse modelo que o Brasil escolheu. E aí cabe a nós, como eu citei esse exemplo da Gabinetona, das muitas que partem de pessoas como nós, comuns, que estão no dia a dia pegando busão, vindo para a escola, vindo para a faculdade, passando aperto, sem grana no bolso, para entender que o nosso senso de cidadania, quando ele de verdade, de fato, é coerente com uma questão progressista, com a inclusão, a gente pode pautar a mudança a partir de nós, não terceirizar essa responsabilidade, não esperar que quem está nesses espaços faça essa transformação, já que eles estão lá há 400 anos e não fizeram. Exige coragem, comprometimento, corresponsabilidade, mas é possível construir projetos que rompam com essa lógica colonialista de 400 anos do Brasil. E não dá mais, né? Está impraticável. E até quando a gente vai ser conivente com isso? Bom, esse é um pouco da experiência que eu queria compartilhar com vocês e estou aberto aí para o debate. Obrigado.